Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O nosso programa de cada dia, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início nesta programação, nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos para termos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção para este trabalho. Oremos todos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos achamos reunidos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti nesta hora pela oportunidade de estarmos reunidos com os nossos amados irmãos para prestarmos a nossa adoração ao Senhor, para aprendermos mais e mais da Tua bendita palavra, ó Pai. E nós pedimos perdão também pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas. Entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos. Pedimos a bênção em favor de todo o Teu povo
e que acima de todas as coisas o nome do Senhor seja glorificado através dos teus filhos. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos neste momento. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está registrada no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 11, e nós começaremos do versículo 1. E enquanto vocês procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer então as nossas notificações diárias, não é? Lembrando que este programa é publicado diariamente de segunda a sábado, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, e é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E todos os nossos amados irmãos estão convidados a estarem conosco em nossos cultos. Os cultos são realizados todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18h30 horas. E também na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos o nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E vocês todos da grande região metropolitana de Campinas estão convidados a estarem conosco e participarem das bênçãos de Deus juntamente conosco, que nos reunimos ali, né? E nós também temos os grupos de WhatsApp, onde nós republicamos, repetimos toda a publicação deste canal. Então, se o irmão ou a irmã desejar ser participante de um dos grupos, é só deixar nos comentários aí o teu número e também dizer que deseja, que interessa participar de um grupo, e nós estaremos adicionando você no grupo para facilitar para que você possa aprender mais também, se conectar melhor, mais fácil do nosso programa, não é? É só você entrar no seu WhatsApp, clicar no link em azul e você já estará dentro da programação, não é? E se você tem um pedido de oração também, é só você deixar aí nos comentários o teu pedido e nós, com muito prazer, estaremos orando. A Igreja do Senhor estará orando em teu favor. E nós pediremos também a todos vocês que acompanham esta programação, e se você ainda não é inscrito neste canal, então nós gostaríamos de pedir que você se inscrevesse no canal, não é? Porque sendo inscrito no canal e também clicando no símbolo de gostei, de joia, o algoritmo do YouTube entende que tem havido aceitação e ele vai impulsionando cada vez mais os nossos programas, e assim outras pessoas, mais e mais pessoas, vão
sendo alcançadas também por esta mensagem, pelas bênçãos e assim por diante, não é? E então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura da Sagrada Escritura, conforme está escrito aqui em São Marcos, capítulo 11. Começamos assim, então, do versículo 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do vosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo:
não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrou-se disso e disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, recebereis e tê-las eis. Amém. Somente até ao versículo 24. Bom, na porção lida anteriormente, aqui em nossa programação, nós nos lembramos quando nosso profeta William Branham disse que o Senhor Jesus Cristo não havia dito: se eu disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar, ele o faria. O Senhor Jesus Cristo disse: se vós disserdes a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, será feito conforme disseste. E depois ele continua dizendo: portanto, tende fé em Deus. Aleluia, não é? Agora, voltando para o início da leitura, ele chegou ali, depois de entrar na cidade montado naquele jumentinho, ele foi visitar o templo. E chegando no templo ali, ele viu os crentes, não é? Porque quem frequentava o templo eram os crentes. Os crentes estavam ali no templo, adorando a Deus, orando, louvando. Não, eles não estavam fazendo isso não é? Eles estavam ali comercializando no templo. Então, uns traziam pombas para vender, porque a pomba era o animal de sacrifício, e como ali no templo era o lugar onde se fazia o sacrifício, então os comerciantes do Evangelho traziam as pombas ali para serem comercializadas. Agora, nós nos lembramos que o sacrifício
devia ser feito o mais perfeito possível. Quando o adorador ia para o templo para fazer o seu sacrifício, a sua adoração, lá na sua casa, ele escolhia o animal mais perfeito, o cordeiro sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, para levá-lo ao templo e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. Mas como, infelizmente, a fé tende a se deteriorar em todos os tempos, foi assim, né? A fé tem a tendência de ir se deteriorando cada dia. Foi por isso que a Bíblia disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, as pessoas continuam sendo religiosas e frequentando suas igrejas e adorando e cantando, mas aquela veracidade do início da fé, ela vai se perdendo cada dia. Por isso, em Apocalipse, está escrito: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Perde-se o primeiro amor com o passar do tempo e com a multiplicação da iniquidade. Então, o amor vai se esfriando e a igreja de Deus torna-se fria, formal e vazia. Infelizmente, você vai observar nas próprias Escrituras dizendo isto, e você observa também ao largo da vida como estas coisas vão acontecendo desta maneira. E nesse dia do Senhor Jesus Cristo não era diferente, né? Então eles já não tinham aquela seriedade, aquela sinceridade para virem ao templo e adorarem ao Senhor Deus com toda reverência, com toda a fé que se deveria ter e que, na verdade, existia em tempos anteriores. Você que é crente de mais longa data, você já deve ter observado essas coisas. Então, lá no templo, eles aproveitavam da oportunidade de estarem indo para o templo, para a adoração, para oferecerem sacrifícios, e aqueles negociantes do Evangelho, porque hoje em dia não é diferente, você sabe disso, né? Hoje em dia não é diferente. Os negociantes do Evangelho ainda estão na ativa. Hoje em dia, eles vendem lencinho ungido, orado. Eles vendem vassouras na igreja, vassouras ungidas para varrer os males da casa. Mas aonde que você já viu isso na Bíblia? Vender esse tipo de objetos para fazer parte da adoração? Misericórdia, não é? E eles vendem chaveirinhos, vendem tudo quanto é objeto que se relacione com o culto, que se relacione com a adoração. E as pessoas que são crentes manufaturados, o profeta, daqui a pouquinho nós vamos ler na mensagem,
o profeta chamando de crentes apóstatas. São crentes manufaturados, crentes apóstatas, e aceitam esse tipo de adoração. E os líderes são responsáveis por isso. Líderes falsos, falsos mestres, né? A Bíblia diz que são falsos mestres. Mas, inclusive, nós vamos já logo passar aqui para a mensagem ouvi, mas agora vejo. Mas então, o que fez Jesus quando ele chegou ali? Ele virou a mesa deles, tombou as mesas, né? Desfez todo o seu aparato de comércio do Evangelho. Agora pensemos um pouquinho. Quem dera se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje e fosse visitar as nossas igrejas. Como seria que ele deveria agir? Será, não é? Ele faria a mesma coisa. Ele viraria as mesas, ele soltaria as pombas, ele não permitiria que ficasse se levando de um lado para outro aqueles objetos ali dentro do templo. Mas vamos aqui então, na escritura que na mensagem que nós já citamos e que está em estudo, está em apreço, não é? Nós seguiremos a partir do parágrafo 172. Olha como é que o profeta começa este parágrafo. Ele diz assim: ó membro apóstata de igreja, membro apóstata de igreja, homem ou mulher denominacional, não pode você ver a necessidade que Jesus tem esta noite? Se a inspiração pode somente lhe atingir, esta é a hora para fazê-lo. Quando ele citou a mulher do vaso de unguento, ele disse que Jesus tinha uma necessidade. Era, na verdade, uma necessidade física, porque não lhe havia sido lavados seus pés e nem lhe havia sido dado ósculo santo e nem lhe havia sido dado um manto, conforme era o costume deles. Então, Jesus estava tendo essa necessidade, mas ninguém ali na sala, ninguém ali na festa se lembrou de fazer isso por ele. Tampouco o anfitrião da festa. E o profeta às vezes usa certas expressões metafóricas, não é? Deixa eu ler um pouquinho aqui, quer ver? Porém, ela o viu com seus olhos. Os outros ali estavam até mesmo zombando dele. Eles não criam na sua mensagem. Francamente, o anfitrião, o pastor, então, ele está usando uma linguagem metafórica aqui, não é? Quer dizer, o anfitrião da casa, o irmão Simão, era o pastor ali da reunião, não é? Então, ele está dizendo o pastor anfitrião. O velho Simão o levou ali embaixo para que eles criticassem dele. Isso já era de se saber, não é?
eles não criam nele. Simão também não cria nele, porque ele disse no seu pensamento, se ele fosse realmente um profeta, ele ia saber que essa mulher é uma mulher de má fama. Mas, na verdade, pensou certamente Simeão, não é aqui, né? Ele não é um profeta. Ele pode ser um imitador, um embusteiro, qualquer coisa assim, mas não era um profeta. Então, ele o trouxe ali para criticar dele, para provar para os outros que ele realmente não era um profeta, né? Então, para criticar dele. Eles não criam que ele era um profeta. Então, quando parecia que o diabo tinha trabalhado nisto, exatamente para ele dizer isto, ele disse em si mesmo, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher era aquela a seus pés. Se ele fosse um profeta, está vendo? Nem mesmo lhe foi revelado quem ele era. Simeão nem sequer teve a revelação de quem ele era, mas a mulher teve, né? A mulher teve a revelação, mas Simeão não teve de quem ele era. Ali não poderia haver nenhuma inspiração que o atingisse, porque não havia nada ali para atingir, mas isto a atingiu. Simeão não foi atingido por nada, porque não tinha nada lá para atingi-lo. Mas a mulher foi atingida por algo, por alguma inspiração, porque nela existia algo para ser atingida, ou para ser atingido, não é? Seus olhos tinham visto, além da sua crítica, ela cria que ele era. Veja, a palavra dos profetas, ela sabia que aquele era todas as palavras dos profetas. Foi vindicado nele, ela tinha ouvido falar que ele estava na terra. Por algum lugar ali onde ela andou, certamente ela ouviu dizer que havia um profeta na terra, e esse profeta provavelmente seria o Messias. Ela havia ouvido falar sobre ele. E aqui o título da mensagem é: Ouvi, mas agora vejo. Ela havia ouvido alguém dizer que era um profeta. Então, o que aconteceu? Algo nela fez com que ela saísse e o fosse procurar. Fosse procurar encontrá-lo onde ele porventura deveria estar. E ela o encontrou na casa de Simão, não é? Então, onde ele estava na terra. Mas agora ela o vê. Observe o que ela fez. Ela viu a palavra feita carne. O Messias, o Emanuel, quando ela deu vazão à sua pulsação de fé, da revelação de quem ele era, no tempo em que ela estava vivendo,
que ele era o Cordeiro de Deus para tais pecadores como ela era. Ela se considerou uma mulher necessitada. Ela não se considerou uma mulher melhor do que os outros, não. Ela se considerou uma pecadora necessitada dele, necessitada de sua graça, necessitada de seu perdão, necessitada de sua compaixão. Como ela era, ela saiu para servir suas necessidades, sem saber como ela faria isto. Esta é a maneira que a cura divina vem. Então agora, qualquer pessoa que esteja necessitando de cura divina deve observar esse detalhe. Essa é a maneira que a cura divina, a cura genuína, não divina, a maneira que a cura genuína vem, quando lhe é revelado que ele foi ferido por suas transgressões, moído por nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Quando lhe é inspirado ver sua presença, aqui de São Marcos 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai revelar a si mesmo nos últimos dias entre seu povo em carne humana, como ele fez antes de Sodoma. Quando você vê aquilo e algo lhe atinge, aleluia. Nós vamos parar aqui no parágrafo 175. 175. E se o Senhor nosso Deus permitir, nós vamos dar continuidade no estudo e no alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. E nós vamos ter agora uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador, agradecendo por esta oportunidade. Orem comigo então agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós agradecemos a Ti, meu Pai, por mais esta vez o Senhor nos conceder o privilégio de estarmos juntos, reunidos pela fé, através da Tua bendita palavra, pelo Espírito Santo do Senhor que nos guia, que nos dirige e nos orienta. Pai, eu peço então a cura divina em favor dos meus irmãos. Eu peço então, Senhor, a libertação para todos aqueles que estão necessitados. Eu peço a bênção que cada um precisa. Eu peço a ajuda do Senhor para os lares necessitados, para as famílias aflitas, oprimidas, para os jovens necessitados, que o Senhor possa guardar os teus filhos dos males, dos acidentes, que o Senhor possa guardar a cada um debaixo da tua potente mão, meu Pai. E é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Graças a Deus, meus irmãos, o Senhor nos tem abençoado mais esta vez,
com mais esta porção da sua bendita palavra. E nós pedimos que Ele continue abençoando a todos, nos guardando, nos livrando de todos os males, e se Ele nos permitir, nós estaremos de volta juntamente reunidos ao redor da santa palavra do Senhor, ouvindo e recebendo as bênçãos de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo programa. Amém. Amém.